Levítico capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, e depois vamos ao capítulo 7, ler do verso 15 ao verso 18. Levítico capítulo 3, do verso 1 ao 4, e depois o capítulo 7, do verso 15 ao verso 18. A palavra de Deus diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E agora o capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 18, do capítulo 7 de Levítico, a Bíblia diz assim: mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra essa noite, querendo receber do Senhor conhecimento, entendimento daquilo que lemos aqui, Pai, e é para isso que estamos orando ao Senhor, clamando que o Senhor venha falar conosco, venha nos mostrar a verdade da Tua palavra, venha ministrar sobre nós, Pai, os conceitos que o Senhor deseja que venhamos a aprender essa noite. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz a Tua palavra. Cada vez mais receber do Senhor direção para a nossa vida. Tua palavra tem tudo aquilo que precisamos para viver e para receber, Pai. Queremos este entendimento. Eu te peço, especialmente, fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo e usa a minha vida, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra seja compreendida por cada um dos que entraram em tua igreja essa noite, possamos realmente entender aquilo que o Espírito Santo quer falar e esse entendimento traga direção para nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, entregando esse momento de ministração em tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos vendo essa noite a terceira oferta, o terceiro sacrifício do livro de Levítico no Antigo Testamento. Há 5 sacrifícios distintos que são descritos aqui no livro de Levítico. E este é o terceiro sacrifício, chamado aqui na Bíblia de oferta pacífica. Se são 5, o terceiro é aquele que está no meio, exatamente na metade. Há 2 anteriores e 2 posteriores. Então estamos aqui no sacrifício central dos 5 sacrifícios do livro de Levítico. Holocausto e oferta de manjares, já vimos, e depois deste sacrifício ainda tem a oferta pelo pecado e pela culpa, que ainda serão estudadas por nós. Mas nesse sacrifício central há também muito simbologismo aqui que nós precisamos aprender. É a oferta central.
E aí eu pergunto para você, qual é a mensagem central da Bíblia, irmãos? Jesus Cristo. Amém? A mensagem central da Bíblia é Jesus. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é a razão de todas as coisas, ele é a finalidade de todas as coisas. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a razão de tudo, queridos. Então, a mensagem central da Bíblia é Jesus. É Jesus Cristo, o que ele veio fazer. Ele é certamente a mensagem central de toda a Bíblia. Se olharmos apenas para o Antigo Testamento e mais especificamente para os 5 primeiros livros, que são a Torá dos judeus, né? Os 5 primeiros livros da sua Bíblia, há o versículo central, aquele versículo que está exatamente no meio destes textos, é o texto de Levítico, capítulo 8, versículo 8. Vamos ler, só por curiosidade, queridos. Levítico, capítulo 8, versículo 8, é o versículo central da lei de Deus, da Torá. E aqui está escrito assim: depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. Exatamente esse versículo é o versículo central da lei do Antigo Testamento. E fala ele do Urim e do Tumim. Você sabe o que é o Urim e o Tumim? 2 pedras que estavam presentes na estola do sacerdote. E através destas 2 pedras, Deus falava ao povo, em momentos em que o povo precisava saber da vontade de Deus. Mas o significado destes nomes também é bem interessante. Urim e Tumim. Urim significa luz, Turim, perfeição, luz e perfeição. Exatamente no meio do Antigo Testamento, luz e perfeição. Mensagem central da Bíblia, quem é? Jesus. Jesus, a luz, a perfeição. Jesus é o centro de todas as coisas. Estamos aqui por causa de Jesus. A mensagem está sendo pregada por causa de Jesus. E é da palavra de Deus que vem a luz que nós necessitamos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: a verdade é a tua palavra. E são palavras de Jesus. E a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz do nosso caminho, aquilo que realmente vai nos iluminar. E bem no centro da Bíblia encontramos esta verdade aqui, não é, queridos? Então, Jesus, ele é o centro da lei, ele é o centro da Torá, ele é a luz do mundo, ele é a perfeição, ele está certamente presente em todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Como eu disse aqui nas mensagens anteriores, precisamos entender, irmãos, o porquê das coisas, os princípios de Deus que estão por trás desses rituais. Porque os rituais nós não mais os praticamos, mas não quer dizer com isso que os princípios foram abolidos. Os princípios estão ali para trazer uma mensagem do que Deus queria ensinar ao seu povo. Hoje nós já sabemos e temos a condição de receber de Deus a mensagem, o essencial, os princípios que estão regendo estes sacrifícios. E é isso que eu creio o Senhor quer falar ao nosso coração também essa noite. Oferta pacífica. Eu posso dizer que Jesus, ele é a nossa oferta pacífica. Por quê, irmãos? Porque o próprio termo aqui, oferta pacífica, ele tem um significado também. Pacificação, fazer a paz, não é? Fazer a paz entre aqueles que estão brigados, entre aqueles que estão em litígio. A oferta pacífica, ela tinha a função de ser uma oferta de comunhão, uma oferta de aproximação. Olhando no dicionário bíblico, a tradução aí de oferta pacífica é oferta de comunhão, de retribuição, sacrifício por aliança ou amizade. Amizade. Você lembra que Jesus nos chamou de amigos? Lembra disso? A oferta pacífica nos aproxima de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele abriu um novo e um vivo caminho pelo qual podemos chegar ao Pai. Ele é a minha oferta pacífica. Ele é que me aproxima do Pai. A oferta, naquele momento em que foi ministrada aos judeus, tinha como função o princípio dessa aproximação.
para que o povo percebesse que precisa de Deus, não apenas para perdoar pecados, mas para estar em comunhão. Porque, veja, não havia perdão de pecados na oferta pacífica. Não era esse o seu objetivo principal. O objetivo principal da oferta pacífica não era perdão de pecados. Esse era o objetivo do holocausto que a gente viu aqui domingo, não é? O holocausto, sim, para perdão de pecados. A oferta pacífica, apesar de também haver um sacrifício aqui de animal, com derramamento de sangue, o propósito dela não era essencialmente perdoar pecados, mas sim promover a aproximação. Então Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados, mas Ele quer que eu esteja com Ele e Ele comigo. Por isso a Bíblia diz que Jesus é Deus Emanuel, quer dizer Deus conosco, entende isso? Oferta pacífica de aproximação. Eu não preciso de Deus apenas para me perdoar, eu preciso de Deus para andar comigo. Eu não posso ir em lugar nenhum sem Deus, eu não posso fazer nada sem Deus, você entende isso? E a oferta pacífica era o símbolo de aproximação, o símbolo de comunhão, o símbolo de aliança, o símbolo de amizade. É isto que está aqui se referindo à palavra oferta pacífica, esse sacrifício aqui instituído por Deus. E como um sacrifício, já falamos disso domingo, ele precisa ser voluntário, ele não pode ser obrigatório, tem que ser uma disposição voluntária do coração daquele que está trazendo a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor. Não é uma troca, mas é uma disposição do próprio coração, não é? Então assim deveria ser também um sacrifício voluntário de agradecimento a Deus. Era isso. Não era para pedir perdão, não era para pedir bênção, era simplesmente para agradecer e para aproximar, para me aproximar de Deus. E esse era o objetivo da oferta pacífica. E agora, o que a gente pode tirar de conclusão a respeito disso? Irmãos, muita gente quer Deus, não é verdade? Muita gente fala em Deus. Muita gente quer a bênção que advém de Deus. Ah, eu preciso de Deus, porque Deus vai me fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Isso é o que a maioria das pessoas entende e pratica, não é? Querem muito de Deus, mas não querem o Evangelho. E há uma grande diferença entre querer Deus e querer o Evangelho. Muitas pessoas não querem o Evangelho, principalmente o Evangelho genuíno. O falso evangelho que hoje tem sido pregado por aí, esse evangelho até atrai muita gente, porque é exatamente o oferecimento de tudo aquilo que as pessoas desejam. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele fala de cruz. Fala ou não fala? Jesus não disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi esse o convite. Ele não disse: se você me seguir, eu vou te dar carro, casa, vou te dar família, vou te dar dinheiro. Ele não disse nada disso. Mas ele disse que se você quiser ir atrás dele, você tem que se negar, tem que tomar a sua cruz, tem que segui-lo. Então muita gente quer se aproximar de Deus porque vai receber como consequência dessa aproximação, bênçãos materiais. Vai receber alguma coisa dessa aproximação. Mas, olhando para a oferta pacífica e já sabendo que ela representa Jesus, a nossa oferta pacífica que nos aproxima de Deus, então, irmãos, eu não posso ir a Deus só para ganhar alguma coisa. Eu também tenho que ir a Deus para deixar alguma coisa. Entende? Tomar a cruz e seguir Jesus. Foi esse o convite que ele fez a cada um de nós. E é esse o convite que nós temos que aceitar e seguir. Jesus, ele precisa ser não apenas o centro da Bíblia, não apenas o centro da Torá. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Se ele é a nossa oferta pacífica, ele precisa ser o centro da nossa vida, a razão da nossa vida, a razão das nossas escolhas, das nossas preferências, a motivação das nossas atitudes. Isso é que ele deseja ser. Negar-me a mim mesmo é deixar que ele tome a direção do meu ser, da minha vida. Entende isso? É isso que está incluído aqui. Tomar a cruz e segui-lo é deixar que ele venha dirigir os nossos passos. E não há outra maneira de chegar a Deus a não ser através de Jesus. Então ele não pode ser apenas o centro da Bíblia. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E é isso que eu quero perguntar para cada um hoje. Será que Jesus é realmente o centro da nossa vida? Porque a oferta pacífica é a oferta do encontro. É a oferta que tira o abismo de separação que há entre o homem e Deus. Se nós olharmos direitinho, irmãos, e entendermos quem é Deus,
na sua plenitude, em todos os seus atributos. Você tem a percepção de que Deus é infinitamente maior do que cada um aqui de nós? Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Deus tem umas características que suplantam qualquer um de nós, por melhor que a gente seja. Então há um abismo de separação entre nós e Deus. Quem de nós pode estar aos pés de Deus, irmãos? Às vezes nós dizemos poeticamente, Senhor, estou aos teus pés, mas nem aos pés nós podemos estar. Dá para entender isso? Que se eu estou aos pés de Deus, eu tenho altura suficiente para chegar aos pés de Deus. Mas nem isso eu tenho, irmãos. E nenhum de nós tem. Há um abismo enorme entre nós e Deus. Jamais poderíamos chegar à presença de Deus. E o povo do Antigo Testamento nunca desfrutou do privilégio que nós temos hoje. Nunca, porque eles não podiam ver Deus, eles não podiam chegar perto de Deus. Eles faziam isso através de intermediação do sacerdote. E ele mesmo, o sumo sacerdote, só uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos. Então havia uma separação enorme, e isso ficava bem claro. E essa separação é real, irmãos. Deus é infinitamente maior do que nós, mais puro, mais santo. Nós não poderíamos chegar nem a quilômetros de distância de Deus, porque já seríamos consumidos pela sua santidade, irmãos. Então, como se resolve esse problema? Oferta pacífica. Deus não espera que o homem vá até ele, ele vai ao homem. Por isso a Bíblia diz que Deus se fez carne através de Jesus Cristo, né? E ele veio a nós para ser Deus conosco, Deus ao nosso lado. Jesus andou com as pessoas, Jesus tocou nas pessoas, Jesus sentiu o cheiro das pessoas, o bafo das pessoas, Jesus esteve perto das pessoas, Deus conosco. Deus inatingível agora é alcançável através de Jesus. E o abismo de separação é rompido, porque o Senhor veio, Deus veio a esse mundo para estar ao nosso nível. E a Bíblia diz, eu li outro dia aqui o texto, não veio a eles tentação que não fosse humana. E nós somos tentados, e ele a nossa semelhança, e tudo foi tentado, porque ele experimentou tudo que está incluído em ser humano, porque Deus veio até nós. E o abismo de separação foi quebrado através da oferta pacífica. A Bíblia diz que através de Jesus agora temos paz com Deus. Porque, irmãos, cada criatura humana estava em litígio profundo contra o Criador, porque o pecado nos separou de Deus, o pecado desde Adão promoveu um abismo, não temos mais direito à presença de Deus. Enquanto Adão desfrutava de Deus todos os dias no paraíso, nós perdemos, e o próprio Adão também perdeu esse direito, por causa do pecado. E os nossos pecados nos separam, e começou um grande litígio entre a raça humana e o Criador. Mas como Jesus é a nossa oferta pacífica, o abismo que nos separava foi completamente anulado. Vamos ler alguns textos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Esse texto coloca todo mundo no mesmo nível. Romanos 3, versículo 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus, porque a glória de Deus é inatingível agora por causa do pecado. Todos igualmente pecaram, toda a humanidade, todos nós somos pecadores, e por isso estamos destituídos da presença de Deus. Agora veja o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, verso número 20. Diz assim: e que havendo feito o que, irmãos? Feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do sangue derramado na cruz por Jesus, a Bíblia diz que ele reconciliou todas as coisas, inclusive a gente. Tudo aquilo que era inatingível, inacessível a Deus, agora tem acesso. Por que tem acesso? Porque Jesus, pelo seu sangue,
foi a nossa oferta pacífica, que trouxe a paz, como diz o texto aqui, veja, havendo feito a paz pelo sangue. O sangue fez a paz entre nós e o Criador. Estávamos nós em litígio, agora estamos em paz. Veja mais claramente em Romanos, capítulo número 5, versículo 9 ao versículo 11, o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Romanos capítulo 5, do verso 9 ao verso 11, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Da ira. Ira de quem? De Deus. Porque Deus se ira? Pelo pecado. Mas nós, pelo sangue de Cristo, fomos salvos da ira, diz o apóstolo Paulo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai ao morrer na cruz. Por isso ele é a nossa oferta pacífica, porque agora eu posso dizer que Deus é meu amigo, eu posso chegar perto de Deus, eu posso ter comunhão, eu estou envolvido numa aliança, todos os significados da oferta pacífica, como eu disse para vocês ainda há pouco. E Romanos capítulo 5, veja o que diz versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz. Com quem? Com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos justificou e nos deu paz. Por isso eu digo e repito, ele é a nossa oferta pacífica. Aquilo era um prenúncio para os judeus do que seria o Messias. Não apenas para salvar, mas para nos aproximar de Deus. Para nos dar acesso que os judeus jamais tiveram, à presença real de Deus. Jesus, a nossa oferta pacífica, como diz a Bíblia. E, queridos, essa oferta, como eu falei aqui no início, é uma oferta para aliança. Esse é um dos significados. Oferta de aliança, ou voto, ou agradecimento. Aliança tem um sentido também de voto, de colocar diante do Senhor a nossa gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Este era um dos significados da oferta pacífica. E a oferta pacífica também, em hebraico, tem um significado muito interessante, além desse que eu já disse a você. O significado de completar, suprir a falta. Veja, quando o homem chega diante de Deus, o homem está sempre em falta. Amém, irmãos? Aquele versículo conhecido, né? Mene, mene, tekel e parzim, pesado foste na balança e achado em falta. Esse versículo se aplica a qualquer um de nós. Qualquer um de nós que for pesado na balança de Deus vai estar com o peso certinho, irmão? Vai estar sempre faltando alguma coisa. Nenhum de nós está completo, nem perto disso estamos. Estamos em falta, irmãos. Qualquer de nós que achar que não está em falta está muito iludido, muito enganado. Por mais que façamos para Deus, por mais que sejamos por Ele usados, estaremos sempre em falta com o Senhor. E como resolver o problema da falta? Eu estou em falta, você está em falta com Deus. E aí? Como é que eu faço isso? Deixa eu ver. Bom, se eu der além do dízimo uma boa oferta, será que eu resolvo esse problema da falta? Será que eu com dinheiro resolvo o que está faltando? Eu digo assim, olha, Deus está faltando aqui em mim um monte de coisa do Senhor. Mas eu vou pagar isso tudinho para a igreja, o Senhor faz uma vista grossa aí para mim. É assim que resolve? Não, não dá para resolver assim. Não dá realmente para resolver assim. Bom, eu vou resolver com trabalho, eu vou me matar de trabalhar para Deus, eu vou me sacrificar, vou fazer... Também não adianta, porque o único sacrifício realmente que vale é o do Senhor Jesus por nós. Ah, Ele se sacrificou por nós? É. E o que eu ganho com isso? Perdão. O que eu ganho com isso? Graça, reconciliação, paz com Deus. O que eu ganho com isso? O que me falta. Tudo que me faltava, Jesus completou. Entendeu isso? Tudo que me faltava diante de Deus, Ele completou. É como se eu subisse numa balança e o prato logo desequilibrasse contra mim. Mas aí Jesus vai lá do outro lado e equilibra. Entendeu?
Ele vai lá do outro lado e me coloca no peso certo. Me coloca sem faltar nada. Supre tudo aquilo que me falta. Por isso ele é a oferta pacífica, irmãos. Porque ele supre aquilo que me falta. Mas interessante que Jesus é Deus. Então o que me falta diante de Deus. E quem me dá o que me falta diante de Deus? O próprio Deus. Eu não consigo suprir a minha falta. Nenhum homem poderia se salvar. Se Deus não salvasse, nenhum homem se salvaria sozinho. Por isso a salvação é uma iniciativa de Deus. É um plano, um propósito, uma iniciativa, uma realização completa de Deus. É Ele que faz tudo. Inclusive, suprindo o que me falta. Se eu chegar diante de Deus como eu sou imediatamente fulminado. E isso serve para qualquer um. Não pense que sou eu que sou muito ruim, não, tá? Qualquer um de vocês, se chegar diante de Deus como somos imediatamente fulminados. Mas chegamos diante de Deus através de Jesus. Chegamos diante de Deus por Jesus. Quando Deus nos olha primeiro Jesus. Quando Ele olha para Jesus, Ele vê o que está suprindo Jesus em relação ao que nos falta. Então Jesus é o suprimento de tudo aquilo que nos falta. A oferta pacífica tem o significado de completar, de suprir o que falta. E nessa oferta o homem então dava a Deus o que faltava. E o que faltava ao homem? Encontro com Deus, presença de Deus. Por isso a oferta de aproximação. O homem se aproxima de Deus e recebe de Deus o que lhe falta. Quando eu me aproximo de Deus, Deus me supre naquilo que me falta. E o que me falta, irmão, não é dinheiro, não é um monte de coisa que os outros pensam que vão receber de Deus porque estão se aproximando dele. O que nos falta é realmente condição de estar diante de Deus. E quem nos dá essa condição é Jesus, é a oferta pacífica que é feita por mim. Quando o homem judeu, a mulher, vinha trazer o seu sacrifício de oferta pacífica, ele podia chegar perto do Senhor através daquele ato. E nós hoje podemos estar perto de Deus, porque Jesus, Ele esteve conosco e Ele está conosco, fazendo as vezes da nossa oferta pacífica. Então, irmãos, o homem que não reconhece Jesus como sua oferta pacífica, jamais poderá entregar a Deus aquilo que lhe falta, e estará sempre em falta com Deus. Por isso que é impossível alguém ser salvo se não for por Jesus Cristo. Porque se não for por Jesus Cristo, como suprir o que me falta? De que maneira? Caridade? Boas obras? De que maneira? Dinheiro, pagamentos, sacrifícios, autoflagelações? De que maneira? O homem tenta de toda maneira, mas a única maneira é Jesus. Porque é Deus que vem suprir a falta. É como aquela história que Jesus contou do rei que perdoa uma dívida impagável. Se não é iniciativa do rei em perdoar, quem mais poderia saldar aquela dívida? Assim é a salvação. Nenhum de nós pode obtê-la sozinho, nenhum de nós pode alcançá-la por nenhum sacrifício, por nenhum esforço humano. Só podemos tê-la se Deus nos der. Se Deus der o perdão, somos perdoados. Se Ele não perdoar, se Ele não der o perdão, não conseguimos conquistá-lo. Por isso é possível a salvação em Jesus. Por isso a Bíblia diz, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus, Atos 4:12. Não há outro nome, não há outra chance, não há outra oportunidade. Porque Ele é Deus e Ele se fez carne e Ele vem suprir o que nos falta. Ele é a oferta pacífica, que traz a paz, reconciliação e paz com Deus. O que o homem pode dar a Deus? Já falei isso aqui várias vezes. Nada. O que eu dou a Deus que vai impressionar a Deus, irmão? Fala para mim. O que eu posso oferecer que Deus vai ficar tão impressionado que vai... o que você acha? Alguma coisa a gente pode fazer que Deus venha se impressionar com a gente? Algum oferecimento, algum trabalho, alguma oferta? Nada. O que eu posso dar a Deus é aquilo que Ele mesmo me dá. Eu apenas devolvo ao Senhor aquilo que Ele mesmo me deu. Assim é o princípio do dízimo, assim é o princípio da oferta. Não é uma vantagem eu dar alguma coisa. Eu estou dando daquilo que Deus me deu. Não tem que ter merecimento nenhum, não tem que ter nada em troca do que eu estou dando. Se eu estou devolvendo o que Ele mesmo me deu, qual o mérito que há nisso? Me diga, meu irmão. Mas as pessoas querem mérito. As pessoas querem vantagem. Que vantagem eu tenho nisso? A vantagem que você tem em Jesus é não ir para o inferno. É suficiente essa vantagem? Ou tem que ter mais vantagem?
Por ele você não vai para o inferno, que era o lugar que você merecia ir. Torrar lá, bonitinho, onde não morre o verme, onde o fogo não apaga. Mas por Jesus você não vai para lá. Que é mais vantagem do que a sua Mastercard aí, irmão. Não tem mais vantagem. Não tem mais do que isso. Não tem como mais, né? Mais vantagem do que isso não dá. É a única vantagem, a necessária é essa. E foi isso que ele fez por nós. Foi ele que fez por nós. Porque o homem está sempre em falta. E Deus está suprindo a nossa falta através de Jesus, nossa oferta pacífica. Ele nos deu Jesus. E nós damos a ele o quê? Jesus de volta. O que eu dou para Deus é Jesus de volta. É, Senhor, se oferece por mim. O Senhor é a oferta por mim. Jesus se ofereceu por você na cruz. Sabia disso? Então ele é a oferta. O que eu dou é ele. O que eu tenho para dar a Deus? Nada, eu dou Jesus de volta. Eu dou a ele o Senhor que se deu por mim. Então, irmãos, eu preciso entender o que é a oferta pacífica. Nessa oferta também, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal que seria morto, como nós vimos aqui em respeito ao holocausto. Da mesma forma, simbolizando identificação, simbolizando participação. Então, mostrando que eu estou ali, participando daquele sacrifício. É Jesus que fez por mim e eu estou agora com Jesus, morrendo com ele, me negando, carregando minha cruz. É isso que significa colocar a mão sobre a cabeça da oferta pacífica. É decidir também morrer com a oferta. Morrer para mim mesmo, morrer para as vontades, morrer para as minhas preferências e deixar Deus assumir o primeiro lugar e trazer a direção para a nossa vida. Então, quando eu me identifico com essa oferta, eu trago a Deus aquilo que falta, é Jesus. Isso é a oferta pacífica. Esse é o princípio que está por trás dela. E a gente pode aplicar isso a uma série de situações na nossa vida, para entender a verdade a respeito da Bíblia. Eu queria encerrar trazendo um exemplo que está em 2º livro de Samuel, capítulo 9. Vamos abrir 2º livro de Samuel, capítulo 9. Ele é um exemplo de tudo aquilo que eu falei até agora a respeito da oferta pacífica, na história de Davi e de Mefibosete. Vamos tentar entender como é que é a nossa relação com Deus. Irmão, isso é tão importante, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Por quê? É simples porque é bíblico, porque todo mundo deveria saber, mas infelizmente a maioria das pessoas que hoje estão numa igreja não sabem do que eu vou dizer aqui. Tem uma ideia errada, deturpada do Evangelho, foram ensinadas erradamente, né? E por isso não entendem nem o que é básico nas Escrituras Sagradas. Esse princípio de salvação, posição do homem em relação a Deus, isso é básico, isso é o beabá da fé. E mesmo assim tem gente que seria reprovada nessa arguição. Veja, 2 Samuel capítulo 9, vamos ler essa história rapidamente. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Clamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás
pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, a história que contada aqui, ela se resume ao seguinte: Saul e Jonatas morreram. Davi assumiu o reino como promessa de Deus, como unção do Senhor sobre a vida dele. Saul teve aquele fim trágico que a gente conhece, mas Davi e Jonatas tinham uma grande amizade, um amor profundo de amigos, e Davi, mesmo Saul com toda a sua perseguição, ele jamais ousou levantar a mão contra Saul. Davi tinha respeito e tinha princípios, né? E aí, nesse dia, ele vai perguntar: não sobrou mais ninguém da casa de Saul, dos herdeiros, de Jonatas, de Saul, para que eu possa fazer bem? Ele queria ainda fazer bem, né? E aí alguém disse: tem um aí que sobrou, é um tal de Mefibosete, é filho de Jonatas, amigo de Davi, mas ele é aleijado. Mefibosete é aleijado dos 2 pés. E interessante olhar também para os significados. Mefibosete, esse nome já é esquisito, né? Você botaria o nome num filho de Mefibosete: ô meu filho, vem cá, Mefi. Não dá, né? Mefi, meu filho, Mefi. Não dá para botar o nome de Mefibosete de jeito nenhum. Ainda mais porque Mefibosete, irmão, significa aquele que espalha vergonha, ou vergonha destruidora. Imagina você chamando teu vergonha destruidora: vem cá que eu vou destruir você. Imagina isso, como é que ia ficar esse negócio? Vergonha destruidora, aquele que espalha vergonha para onde vai. Por quê? Ele é aleijado. E o nome era cruel, não é? É um nome que lhe foi atribuído por causa do seu problema, queridos. É terrível isso, né? Discriminação, uma série de coisas. Mas esse é o nome do camarada, Mefibosete, né? Mas olha o que diz o versículo 1 de 2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Mas por que ele queria usar de bondade? Por amor de Jonatas. Pelo amor de Jonatas, ele quer usar de bondade para com a descendência de Jonas. Essa é a motivação. Por amor de Jonatas, ele vai receber aquele que ninguém queria, o que espalha vergonha, dentro da sua casa, e vai cuidar dele como se fosse um seu filho. Essa história, irmãos, eu sempre gosto de ilustrá-la como um exemplo do que é a nossa salvação. Trazendo uma alusão aí a cada personagem dessa história, a gente pode identificar aqui Davi como Deus, Jonatas como Jesus. Adivinha quem é Mefibosete? Você, eu. Mefibosete sou eu e você. Espalhamos vergonha. É ou não é assim? Fazemos vergonha. Já fizemos muita vergonha nesse mundo, não fizemos? Já fez muita vergonha? Já espalhou muita vergonha, né, meu irmão? Nós somos assim, nós somos Mefibosete. Davi é Deus, Jonatas é Jesus. Por que Deus recebe Mefibosete em sua mesa? Por que Deus recebe Mefibosete na sua mesa? Não é por amor a Mefibosete, é por amor a Jonatas. Entende? Ele nem conhecia Mefibosete, mas é por amor a Jonatas. Por amor a Jonatas, ele recebe Mefibosete. Exatamente o que Deus fez por nós, conosco. Por amor a Jesus é que ele nos recebeu. Nós não somos dignos de sermos recebidos por Deus. Não somos dignos de sentar na sua mesa. Não merecemos nada disso, mas por amor a Jesus, Deus nos recebe como filhos. João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Não é o que a Bíblia diz? Nenhum de nós é filho de Deus. Nós somos criaturas. Por Deus fomos adotados. Fomos feitos filhos de Deus porque cremos no seu nome. Está lá em João 1,12 que eu li aqui para você. Então isso aconteceu conosco. Ele nos recebe como filhos, não por merecimento nosso, mas por amor de Jesus. E veja, foi isso que aconteceu. O culpado, o vergonhoso, é aceito e passa a ter comunhão. Passa a sentar na mesa do rei. O vergonha agora está na mesa do rei. Irmão, não é essa a nossa situação? Nós, da vergonha, agora estamos na mesa do rei. Agora somos pelo rei chamados de filhos, queridos. Tratados como filhos, embora não sejamos filhos. Adotados como filhos do rei, nós somos, irmãos. Exatamente como Mefibosete o foi por Davi, que manifestou a ele o seu amor por causa do amor de Jonatas, irmãos. E olha interessante alguns detalhes dessa história. Abra aí em 1 Crônicas 9, primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 40. 1 Crônicas 9, 40. Interessante isso. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou quem? Mica. Qual é o nome do filho de Mefibosete mesmo? Está naquele outro texto? Mica. Aqui Mefibosete é chamado de Meribe-Baal. Esse era o nome dele mesmo, Meribe-Baal. Meribe-Baal, irmãos, era o nome original. Isso quer dizer, aquele que combate Baal. Era assim que era o nome dele de nascença. Mas o nome dele foi mudado para um apelido nojento, Mefibosete, o que espalha vergonha. Só porque ele teve um infortúnio na sua vida de, por um acidente, se tornar aleijado de ambos os pés. Ele não nasceu para isso. E é isso que eu queria deixar para você. Nós não nascemos para aquilo que fizemos da nossa vida. A Bíblia diz que nós nascemos para a glória de Deus. Mas antes de conhecer Jesus, quem é que dava glória a Deus aqui? Ninguém. Não é? Só fazíamos vergonha. Embora não tínhamos nascido para isso. Assim como Mefibosete. Nasceu como Meribe-Baal, aquele que combate Baal. E agora ele está com esse nome, ele está com essa carga sobre a sua vida, é o que diz aqui a Bíblia. Veja 2 Samuel 4,4. 2 Samuel 4,4. 2 Samuel 4,4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Foi um acidente. Ele caiu do colo da moça e ficou manco dos 2 pés. Por um acidente, ele carregou esse nome para o resto da sua vida. E passou a ser como ele mesmo se identificou diante do rei. Quando o rei disse a ele o que faria por ele, ele disse: eu sou um cão morto. Você lembra que ele disse isso naquele texto? Mefibosete passou a ser um cão morto. Só que, irmãos, Deus é o dono da casa. E ele recebe quem ele quer. Amém? Ninguém tem credencial para entrar na casa. Ninguém tem. Carteirinha, convite, ninguém tem. A credencial é Jesus Cristo. A oferta pacífica. Ele é a credencial para que eu possa entrar e sentar na mesa do rei. E comer com o rei e receber como um filho. É o Senhor que me torna filho do rei. É Ele que fez isso por nós. Mas a oferta pacífica tem mais um pouco a nos ensinar. Volta lá em Levítico capítulo 3. E vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Levítico 3, verso 3 e 4 diz assim: do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á.
Veja, manda tirar tudo isso aí. E Deus fica com a parte boa. A melhor parte é para Deus. Você concorda com isso? Amém? Ele tem que receber a melhor parte. Porque ele é o dono da casa. E eu quem sou? Mefibosete. Eu não tenho direito de estar ali. Mas ele, por amor ao seu filho, me aceita para que eu esteja ali. Por isso eu digo, não aceito Jesus. É ele que me aceita. Eu sou Mefibosete. Ele é que me aceita e me recebe. Mas a melhor parte é para ele. Amém, irmãos? A minha melhor parte tem que ser para ele. Mas o interessante, como a oferta é pacífica, é de comunhão, é de aliança, comunhão. A ideia é comum, união. Comunhão é o comum, união. Então eu me uno à oferta, eu me uno à celebração, e é uma característica também da oferta pacífica. Vai lá em Levítico capítulo 7, agora, no versículo 15. Levítico 7, 15, diz assim: mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Veja, quem oferecia também comia, também participava. Não é pacífica? Não é de comunhão? Não é de aliança? Então, se é aliança, é comunhão, eu estou junto nessa. Mefibosete não está à mesa. E à mesa ele faz o que? Ele come. Ele come do que o rei dá a ele. Ele participa. Foi isso que a oferta pacífica também preconizava. Participação daquele que oferta. Então, aceitando aquela comunhão, aceitando aquela oferta, você participava da comunhão. O aleijado na mesa do rei, por amor de Jonatas, fazia a mesma coisa. Comia, junto com o rei, daquilo que ele não tinha condição de participar, mas por amor de Jonatas, ele agora podia também comer na presença do rei. E esta comunhão é a comunhão que Deus está nos oferecendo, queridos. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Ele disse: quem não comer a minha carne ou beber do meu sangue, não é digno de mim, não tem parte comigo. Quando nós comemos, estamos na mesa do rei, não é? Comendo, participando de quê? Da oferta. Quem é a oferta? Jesus. Foi entregue por nós. E nós participamos dela. Comemos desta oferta. Exatamente como na oferta pacífica. Fazendo agora com que eu entenda a comunhão que Deus estendeu a mim, que não tinha o menor direito ao participar da ceia. Lembre disso. Você é indigno, mas está aqui comendo na mesa do rei. Porque Jesus te justificou e te tornou justo, te tornou digno. Está entendendo isso? Mas não pense que você é o bom. Ele é que te fez bom. Amém? Amém. Por isso que nós vamos comer daqui a pouco. Da ceia, da mesa do rei. Mas essa comunhão, ela não elimina a nossa fraqueza. E aí eu preciso entender também bem isso. Não é porque eu tenho comunhão que eu me tornei um super-homem. Não é assim que funciona, queridos. Eu preciso entender as minhas limitações. Leia comigo o Salmo número 22, no versículo 26. No livro de Salmo número 22, no versículo número 26 do Salmo 22. Diz assim: os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Nós temos comunhão com o Senhor. Nós comemos na sua mesa. Mas isso não nos isenta de sofrimentos. Passamos por lutas e tribulações. Jesus não disse isso: no mundo tereis aflições. Mas ele disse também: tenha bom ânimo. O que me dá ânimo? Saber que eu não mereço, mas estou na mesa do rei comendo. O que me dá ânimo, irmão? Saber que eu sofro, mas eu como com o rei. Saber que eu sofro, mas eu posso sentar e ser recebido como filho. É isso que dá ânimo. O que dá ânimo não é ser livre de qualquer sofrimento. O que dá ânimo é saber que mesmo sofrendo ainda tem direito de entrar na mesa e comer junto com o rei. É isso que nós temos que entender. A comunhão não tira a nossa fraqueza. 2 Samuel, volta lá. 2 Samuel capítulo 9, na história que a gente leu.
Vamos ler o versículo 13. 2 Samuel, capítulo número 9, versículo número 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia, quando? Sempre. Aonde? À mesa do rei. Mas diz o texto que ele era coxo de ambos os pés. Continuou coxo. É ou não é? Mas está comendo na mesa do rei. Tem fraqueza ainda, mas está comendo na mesa do rei. Está ainda com o seu problema, mas está comendo na mesa do rei. Está entendendo isso? A nossa comunhão que temos com o rei, ela não afasta de nós todas as nossas fraquezas, mas ela transforma as nossas fraquezas em força. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. Não venha a Deus esperando que Ele te livre de todas as dificuldades, que Ele te livre de todos os sofrimentos, que Ele tire todas as suas fraquezas. Não. Tenha a expectativa de que as suas fraquezas se transformem em fortalezas, porque é isso que Deus pode fazer por cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo diz, queridos: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Foi isso que ele aprendeu. A gente precisa mudar muito os nossos pensamentos, as nossas ideias a respeito de Deus, irmãos. E aqui está um bom exemplo também a respeito disso. Ele continua fraco, mas ele pode falar como Paulo: enquanto eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque eu como na mesa do rei. E quem come na mesa do rei tem sempre força, né, irmão? Quem come na mesa do rei está sempre pronto. Jesus é a nossa oferta pacífica, é aquilo que nos falta. O perigo disso tudo, irmãos, é que às vezes Ele não pode tomar todo lugar em nós. E isso é um problema. Se Ele é tudo isso, se Ele pode fazer tudo isso, se Ele pode proporcionar que Mefibosete sente na mesa do rei, será que meu relacionamento com Ele pode ser parcial? Ou tem que ser completo? O que você acha? O problema é que às vezes a gente resiste e não permite que Ele tome todo o lugar. Se Ele não tomar todo o lugar na minha vida, não há o que eu apresentar a Deus, irmãos. Se Ele não supre o que me falta, não há como ser diferente. E isso também está simbolizado na oferta pacífica, lá em Levítico capítulo 7. Vamos voltar lá. Levítico 7, 18. Diz simplesmente assim: se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Veja, não podia sobrar nada. E se sobrasse, fosse consumido ao terceiro dia, tudo aquilo perderia o seu valor. Porque eu preciso comer tudo aquilo que Deus me dá. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso participar de tudo aquilo que Deus me proporciona. Eu não posso deixar para lá. Eu também não posso deixar para depois. Há muita gente que deixa para depois o que deveria fazer agora. E deixar para depois traz o risco de não aceitação. Por isso ele tem que tomar o meu lugar. E tem que tomar o meu lugar completamente. Porque eu não posso estar na mesa do rei se não for por ele. E na mesa do rei eu tenho que comer tudo o que for colocado diante de mim. A oferta pacífica não poderia ficar depois de 3 dias e ainda assim ser consumida. Ela teria que ser consumida imediatamente. É o que está escrito na palavra, queridos. E isso fica também como uma lição para a nossa vida. Jesus está nos convidando para comunhão. Comunhão, está aqui diante de nós, a mesa do Senhor. Isso aqui é bênção? É bênção. Eu sou digno de participar disso aqui? Não. Mefibosete. Mas por amor de Jesus, Ele me tornou digno de participar. E eu vou participar. E você vai participar. Agora, isso é bênção. Pode se transformar numa maldição? Pode. O apóstolo Paulo mesmo diz, lá em 1 Coríntios 11, ninguém participe
sem antes examinar o próprio coração. Veja, a comunhão é estendida a nós, mas a comunhão pode se tornar em maldição se não for aproveitada. O que Deus me deu, eu preciso aproveitar e aproveitar muito bem. O que Deus tem dado a você, tem investido na sua vida, você tem o dever de aproveitar muito bem. Porque senão a comunhão pode se transformar em maldição. E isso, queridos, é algo sério. Se eu não aceito inteiramente, completamente, se eu não me entrego completamente, eu perco o direito. E aquilo que fizer se tornará em maldição. A vida de Mefibosete também tem algumas coisas ainda para ensinar. Mefibosete tinha tudo para dar certo, concorda? Teve um problema na infância, mas depois foi resgatado por Davi, e na casa de Davi ficou com status de filho do rei, se alimentando. Podia terminar assim a história dele, não podia? Viveram felizes para sempre, mas não foi assim. Como não tem sido assim a história de muita gente, que ganham até o direito de entrar, de sentar, de comer na mesa do rei, mas depois não dá valor, não valoriza a comunhão que foi estendida a ela. Assim aconteceu com Mefibosete. Abre em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrado o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Está falando de Mefibosete. Pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Ziba disse ao rei que Mefibosete estava em Jerusalém, pronto, na intenção de tomar o reino de Davi. Será que alguns de nós somos assim? Ganhamos tanta intimidade com Deus que nos achamos alguma coisa? E daqui a pouco queremos até tomar o lugar de Deus? Será que isso tem acontecido com a gente, irmãos? É um risco? E aconteceu com Mefibosete. E aí o que disse Davi: tudo que é dele agora passa a ser teu, Ziba. Tudo que ele ganhou, ele imediatamente perdeu. Tudo que ele ganhou, ele foi tirado e foi entregue agora a Ziba. Tudo isso aconteceu. E por quê? Por quê? Porque subiu a cabeça. Porque ele se escondeu. Porque ele não foi, ele não participou. Veja mais, irmãos, a razão disso. 2 Samuel 19. Agora Davi vai encontrar com Mefibosete e vai ouvir a versão de Mefibosete. Primeiro ele ouviu a versão de Ziba. Agora vai ouvir a versão de Mefibosete. 2 Samuel 19, 24 a 29. Diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor lhe parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios. Resolvo
que repartas com Ziba as terras. Cada um contou uma versão para os fatos, né? Cada um disse, Ziba acusou Mefibosete, Mefibosete acusou Ziba. Davi o que fez? Repartiu entre os dois os bens. Primeiro tinha tirado tudo de Mefibosete, entregue a Ziba. Agora, ouvindo a outra versão, não sabendo com quem estava a verdade, resolveu então dividir entre os dois os bens. Mas o que chama atenção nessa história é que tudo isso aconteceu, pode ser que Mefibosete seja até inocente, mas tudo isso aconteceu porque ele não estava onde deveria estar. Aonde que ele deveria estar, irmãos? Ao lado de Davi. E Davi, quando chegou perto dele, a primeira coisa que ele perguntou foi, por que você não veio? Por que você não chegou comigo? Por que você não chegou junto? Aí que ele disse, porque eu sou coxo. Irmão, tem muito Mefibosete sem vergonha na igreja também. Sabia? Não faz as coisas, não serve a Deus. Depois, por quê? Porque eu sou coxo. Dá desculpa, né? Dá desculpa. Para comer não é coxo. Quem te come com a maravilha, né? Para comer não tem ninguém coxo. Agora, para lavar um banheiro, para ir para evangelizar, para atender um irmão, é tudo coxo. Para obedecer a Deus, para se negar a si mesmo, para levar tapa na cara e não revidar, aí é coxo. Não é assim, irmão? É assim. E o que isso causa? Prejuízo. Ele não perdeu tudo, mas ele perdeu metade. Por isso eu digo, você não vai perder a salvação se você realmente é salvo. Mas você vai perder muita coisa. Se teu prejuízo será muito grande. Teu prejuízo será realmente grande. Porque você não desfruta de tudo que podia desfrutar de Deus. Não desfruta de tudo que podia desfrutar na mesa. Ele já te deixa estar na mesa, irmão. E você come com uma maravilha. Mas na hora de acompanhar o rei, eu sou coxo. Aí vem uma desculpa. Aí o problema atrapalha, né? Na hora de servir a Deus, eu sou coxo. É coxo? Tá bom. Então não ganha tudo que deveria ganhar. Perde metade do que poderia ter ganho, do que poderia ter aproveitado. Essa história de Mefibosete deixa para a gente uma lição. Muita gente dá essas mesmas desculpas para não andar com Deus, para não servir a Deus, para não vir à igreja. Você já viu que para vir à igreja, qualquer coisa é desculpa para não vir? Já viu isso? Porque tu é coxo sem vergonha. Você que dá desculpa porque não vê a igreja, tu é coxo, safado. A verdade é essa. Porque não tem desculpa. Eu fiquei gripado, eu não fui à igreja. Mas gripado tu vai ao trabalho. Por quê? Na tua escala de valores, trabalho é mais importante que a igreja. O patrão merece mais respeito que Jesus. Com unha encravada, você não vai na igreja. Mas às vezes joga até futebol sem vergonha. Porque é coxo. Safado. Mas coxo. Mefibosete. A gente perde a oportunidade de receber tudo que Mefibosete recebeu. E de desfrutar de tudo que o rei nos dá, irmãos. Na presença, na mesa dele. Comete umas besteiras como cometeu Mefibosete. Se ele fosse, Ziba não teria nada que dizer dele. É ou não é, irmãos? Ziba pode ter inventado aquela mentira toda, mas se ele fosse, não teria nada que falar. Assim o diabo é o acusador dos irmãos. Mas se eu estiver na presença de Deus, de que ele pode me acusar? Por isso a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque os que estão em Cristo estão na presença de Deus. Entende isso? Não estão fora, não estão dormindo, que estão coxo, não, irmão. Esse é o problema. Aprenda com isso. Aprenda com isso. Ao terceiro dia, nada podia ser comido. Terceiro dia, me lembra a ressurreição de Jesus. É ou não é? Mas primeiro, é preciso morrer para depois ressuscitar. Sem morte, não há ressurreição. Jesus morreu por nós e ressuscitou. Nós morremos com Ele no batismo para ressuscitar com Ele para uma nova vida. E para finalizar, leia comigo segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda a Timóteo, capítulo 2,
versículo 11 e versículo 12, os dois últimos versículos, queremos ler essa noite. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Aonde estava você, Mefibosete, que não estava do lado do rei? Você que tão bem foi recebido por ele, você que tão bem ganhou o direito de comer à mesa dele. Aonde estava você? Eu não fui porque eu era coxo. Oferta pacífica, irmãos. Oferta de comunhão, aproximação e aliança. É o que Deus espera de cada um de nós. E a oferta não é nada que eu vou dar a Ele. É aquilo que Ele já me deu, Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus, o único digno de receber o nosso louvor. Se você se reconhece como Mefibosete, o que você pode dar a Deus? Gratidão, só isso. Gratidão. Dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não merecia nada disso, mas o Senhor fez por mim. Por isso, vamos louvar um louvor de gratidão. Graças ao Senhor. Tens me tomado em teus braços, tens me dado salvação. É o que Ele te deu. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como. Não sei como agradecer-te O que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora o meu louvor. De Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo a mim. Vida eterna presenteaste ao morrer. O teu sangue tem acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Para dar-te Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos te dizer essa noite, simplesmente, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ofereceu em nosso lugar. O Senhor é a nossa oferta pacífica, porque nos deu paz com Deus e reconciliação, porque fez com que nós, aleijados, inúteis, deformados, pudéssemos estar na tua presença e desfrutar da tua mesa. Nós que espalhamos tanta vergonha nesse mundo, Pai, fomos aceitos pelo Senhor, por amor de Jesus que se deu por nós. Agora comemos a tua mesa. Agora vamos participar da ceia, Senhor. Que privilégio nós temos, Pai. Meu Deus, que nós nunca venhamos a dar desculpas,
para não termos a comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos abriu a comunhão, o Senhor nos abriu o caminho para estarmos contigo, Senhor. Que nada seja empecilho para estarmos na tua presença, Pai, porque senão o acusador terá razão contra a nossa vida. Por isso tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso eu preciso estar na igreja, Senhor, porque aqui eu estou em tua presença, na companhia dos irmãos. Aqui estamos juntos na tua mesa, nos alimentando, Pai, da tua palavra, da palavra que sai da tua boca, que verdadeiramente nos alimenta. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela comunhão, pelo perdão dos nossos pecados, pelo acesso que recebemos a Deus, pelo privilégio de estar contigo e de servir, Senhor. Obrigado é o que te dizemos, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, para que possamos participar da ceia nesse momento, Pai, com a consciência limpa e tranquila diante do Senhor. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos participar da ceia, os irmãos vão distribuir os elementos. Vamos Tens-me tomado entre os braços, tens me dado salvação, teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora o meu louvor. Para dar-te graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna presenteaste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. 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 Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo pão que partimos, pela comunhão que nos foi estendida, por termos direito a estar agora na mesa do Senhor, para a qual o Senhor nos convidou, como convidou os teus discípulos mais chegados. E aqui estamos nós para participar da mesa do Rei. Que privilégio, Senhor. Não somos dignos de verdade, Pai, de participar, mas pelo teu sangue o Senhor nos deu acesso. Pelo teu sangue o Senhor nos acolheu à tua casa, e aqui estamos na mesa do Rei para celebrar tudo aquilo que o Senhor nos deu e fez por nós. Obrigado pelo pão e por tudo que ele representa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Senhor.
Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, aliança que nos uniu, que nos transformou, na qual estamos ligados uns aos outros. E esta consciência tenhamos, para saber que temos uma responsabilidade com o irmão que está ao nosso lado, porque juntos estamos em aliança na casa do Pai, na mesa do Rei. Perdoa, Pai, os nossos pecados, lava-nos sempre com o teu sangue. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lá na cruz me deste vida, Entregaste tudo a mim. vida eterna apresentaste ao morrer. O teu sangue tem acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor. Graças ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Ele tem cuidado de nós. Glória ao nome do Senhor.